Então o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Primeiro porque vimos falar sobre um tema novo, que é a massagem chinesa, o Tui Na. Já ouviu falar? E segundo porque tenho uma convidada muito especial para falar sobre este tema. Então a minha convidada super especial é a Natália. Olá Natália, obrigada e bem-vinda então aqui a este vídeo em que vamos falar de uma coisa que gostas muito, não é verdade? Exatamente. Que é a massagem Tui Na. Exato. Que é uma parte da medicina chinesa que normalmente não é muito falada. Mas antes de entrarmos no tema em si, deixe-me explicar quem é Natália Queiroz. Natália Queiroz é uma pessoa que trabalha muito recentemente comigo, que me veio ajudar, e se você que está a ouvir este vídeo faz parte da minha lista, já deve ter sabido da história da Natália, porque a determinada altura eu também estava aqui com alguma dificuldade em gerir a minha energia, não é? Isto não é só ensinar, pois nós também na prática temos que aplicar. E eu também estava a ficar um bocadinho cansada, estava com muito trabalho e na altura pedi às pessoas que compõem a minha lista se me ajudavam, se conheciam alguém que seria formado em medicina chinesa, que me pudesse vir integrar aqui a equipa do Espaço Arma. E a selecionada foi a Natália, que está a correr muito bem, acho eu. Acho que está a correr muito bem. Também que a Natália é formada, tal como eu, em medicina tradicional chinesa, sendo que também tem especialidade em Tui Na, que é uma área que eu admiro muito e que quando convidei a Natália para vir falar sobre este tema, ela disse logo que sim, porque realmente não é muito conhecido e consegue-se fazer muitas coisas com o Tui Na, não é verdade? É verdade. Então, explica aqui então um bocadinho do o que é o Tui Na. O Tui Na simplesmente é uma parte integrante da medicina chinesa, que é a parte de componente de massagem, okay? Que utilizamos manipulações, isso é, utilizamos as nossas mãos para manipular o corpo do paciente na questão, de maneira a promover essa harmonia e de maneira a promover um equilíbrio a nível do corpo. Utilizamos sempre a base da teoria da medicina tradicional chinesa, a teoria da medicina tradicional chinesa, fazemos o diagnóstico tal como faríamos para uma consulta de acupuntura ou para uma consulta de fitoterapia, isto é extremamente importante, diagnóstico para podermos analisar onde é que está o desequilíbrio e aí utilizar as técnicas de Tui Na para contrabalançar esse desequilíbrio de maneira a promover uma maior saúde. É uma massagem terapêutica, geralmente não é uma massagem muito longa em termos de duração, dura cerca de 30 minutos, 20-30 minutos. Quando eu estive a fazer o estágio hospitalar na China, geralmente eram massagens de 20 minutos, está ali realmente para ajudar a harmonizar o corpo e a promover a saúde dos pacientes, mas não é uma massagem propriamente de corpo todo ou como se costuma fazer nos spas, por exemplo, é mesmo uma massagem terapêutica com o objetivo de promover a saúde naquela desarmonia específica. Ok, então é uma massagem, só para esclarecer as pessoas, que não tem uma localização, digamos assim, específica. A pessoa quando vai fazer uma massagem Tui Na não sabe muito bem se vais massajar as costas ou o dedo do pé. Não, dependendo da desarmonia que elas fazem, trazem para nós, não. Às vezes, porque usamos sempre os meridianos, portanto às vezes é uma questão de pulmão e utilizamos o meridiano do pulmão nos braços, por exemplo, uma questão a nível mais digestivas e utilizamos o meridiano do estômago nas pernas, portanto podemos utilizar todas as áreas do corpo, dependendo de onde está o desequilíbrio. Muito bem. Estavas a falar da China, é muito usada na China, não é? Engraçado. Sim. Também na reflexologia, que é outra coisa que também trabalhamos, que é uma massagem também terapêutica, não tem nada a ver com Tui Na, agora eu lembrei, aos pés, e que os chineses, em qualquer canto, não é? Tem alguém a fazer a massagem aos pés. Também no Tui Na é muito frequente essa massagem. Bastante frequente, quase todas as pessoas, juntamente com a acupuntura, muitas das vezes fazem também a massagem Tui Na. Em crianças também, em idosos, por exemplo, também é bastante utilizada e sim, é muito comum. Ótimo. Diz-me uma coisa, apesar de, acredito que a maioria das pessoas que nos estão a ouvir talvez nunca tenham ouvido falar neste Tui Na. A propósito, o que é que significa Tui Na?
Tuina é uma divisão de duas palavras chinesas. Tui, que significa empurrar, okay? E Na, que significa agarrar. Um bocado a descrição das técnicas. Ora estamos a empurrar ou estamos a agarrar, digamos assim, as partes do corpo. E eu ia te perguntar, isto já, apesar da maior parte das pessoas não conhecerem, isto já é muito antigo, não é? Bastante, sim. A Tuina vem descrita desde o livro do Huang Di Neijing, o clássico do Imperador Amarelo. Portanto, tem milhares de anos. Não sabemos exatamente, mas à volta dos 4, 5 mil anos. Não se entende muito bem, mas sim. Exato. É antigo. Muito bem. Eu estava a ouvir-te a falar do pressionar, de usar os meridianos. Muitas vezes as pessoas confundem o Tuina com o Shiatsu, porque também há uma pressão de pontos. Sim. Querias aqui explicar um bocadinho qual é a diferença do Tuina para o Shiatsu, a massagem ayurvédica, que também são assim massagens mais conhecidas aqui no Ocidente? Sim, claro. Eu não sou especialista em Shiatsu ou em Ayurveda. As pessoas do Shiatsu, que nos desculpem, se a gente vai ter aquela asneira. Mas o meu entendimento é que o Shiatsu utiliza mais pontos de pressão. Ok, utilizamos os polegares, acho que é mesmo a descrição da palavra Shiatsu, utilizar os polegares ou utilizar as mãos, a palma das mãos, em pontos específicos de pressão, enquanto que a Tuina também temos muitas técnicas de deslizamento, são técnicas diferentes. E a Tuina é base, como eu já tinha dito, é parte integrativa da parte da medicina tradicional chinesa. O Shiatsu vai um pouquinho para a medicina japonesa, embora sejam muito semelhantes as duas. A Tuina tem uma característica diferente em relação ao Shiatsu. Nós utilizamos o pano de Tuina de massagem, que também é uma diferença grande para a medicina indiana, que utiliza bastantes óleos essenciais, principalmente na parte da Ayurveda. Nós utilizamos um pano de massagem que massajamos em cima do pano e não propriamente diretamente no corpo das pessoas. Também é outro fator interessante, não é uma coisa diferente. Sim. Que as pessoas não estão muito habituadas. Às vezes chegam e eu ponho o pano por cima, mas não vai usar óleo. Não, porque as técnicas foram feitas justamente para serem aplicadas em cima de um pano de massagem. Muito bem. Diz-me uma coisa, acredito que seja uma pergunta que vai na cabeça das pessoas. Qualquer coisa pode ser tratado pelo Tuina? Quando é que se pode usar? Alguma contraindicação? Existem algumas contraindicações, não são muitas. Quase tudo que nós tratamos com acupuntura é muito semelhante às contraindicações da acupuntura com a Tuina. Existem contraindicações, por exemplo, pacientes cancerígenos com cancro, nem sempre é aconselhado, principalmente na zona onde o cancro está localizado, ou se for uma coisa interna, eu dificilmente aplicaria Tuina. Grávidas, por exemplo, têm algumas limitações na parte abdominal e na parte lombar, por exemplo, e alguns pontos que são os mesmos pontos da acupuntura que nós não utilizamos em grávidas, alguns pontos que nós não podemos utilizar. Depois, o normal, doenças contagiosas, queimaduras, feridas abertas, pronto, isso é qualquer, exato, acho que qualquer massagem nesse sentido. Portanto, tu recomendarias o Tuina a quem não gosta muito de agulhas ou, por exemplo, crianças? Sim. Poderia-se tratar muita coisa então, na prática, estou aqui a pensar, assim como a acupuntura, na verdade, não há nada que não possa ser tratado verdadeiramente com a acupuntura, embora hajam algumas coisas que têm mais vantagem de ser tratadas com a acupuntura que outras, têm os resultados mais rápidos. O Tuina acaba por ser um bocadinho igual, ou seja, não há nada que, na verdade, a não seja situações muito específicas, como estavas aqui a dizer, tudo no fundo pode ser tratado com a massagem Tuina. Sim, não há nada em teoria que não possa ser tratado em Tuina, mas há obviamente condições em que nós damos mais preferência a outras técnicas, mas isso também depende do terapeuta. Há quem trate só quem utiliza o Tuina, por exemplo. Conheço terapeutas que só fazem Tuina e não utilizam acupuntura. Eu gosto de misturar um bocadinho os dois e depende da situação. Era uma pergunta que eu te ia fazer. Achas que teria o Tuina usado separadamente e o Tuina usado, por exemplo, com acupuntura, ou o Tuina usado com a fitoterapia, que é parte das ervas medicinais da medicina chinesa, achas que tem vantagem essa associação ou não? Com certeza, sim. É algo que eu faço com imensa frequência em clínica. Pois normalmente usas as duas, exato, não é? Utilizar a acupuntura e depois a Tuina, ou vice-versa, tem sempre benefícios. Okay. O ideal seria as duas, embora possamos usar só uma,
Também é possível, mas se calhar os resultados serão mais rápidos se nós conseguirmos conjugar as duas. Sim. Que é o que normalmente tu fazes na prática e as pessoas, os pescoços das pessoas agradecem. Os pescoços, geralmente, sim. Os pescoços e as zonas lombares E as zonas agradecem lombares das sempre. pessoas agradecem, acredito que sim. Diz-me uma coisa, quando se fala na terapêutica, não é? A gente abre logo assim as orelhas e pensa assim, isso dói? É melhor dizer. Não. Acho que toda massagem pode ser perfeitamente adaptada à resistência da pessoa que está a ser tratada. Nós podemos sempre, pronto, nós estamos ali também a trabalhar com a energia, a usar a nossa energia mais do que a nossa força, isso é bastante importante. E se estiver muito forte, eu estou sempre a ver com as pessoas, olha, está muito forte, está a magoar, está a doer, etc, etc. Porque a ideia também é a pessoa sair dali relaxada e sair dali bem, não é? Mas não, eu estive a trabalhar um bocadinho na China, eu tenho até uma história engraçada para contar. A primeira vez que fiz uma massagem na China, apareceu uma senhora que devia ter perto dos seus 80 anos, se não mais, ok? E ela tinha uma dor ciática e por ser uma pessoa com mais idade, eu comecei a massagem um pouquinho mais leve, não é? E foi o maior erro da minha vida. Se não está a doer, não está a acontecer. A senhora virou-se para trás e nós tínhamos um tradutor, ela virou-se para mim e perguntou-me se eu não tinha comido nada ao pequeno almoço, porque aquilo estava a faltar força, estava fraquinha. Pronto, no final daquele dia eu não sentia os meus braços, porque era sempre uma massagem a seguir a outra, a seguir a outra. Cotovelo, tudo, não é? Exato. Vale tudo, na China vale Cotovelo, céu ao limite. exato. Mas isso acontece, eu acho que em todas as massagens, dependendo da origem. Uma massagem tailandesa na Tailândia também é muito mais dolorosa do que uma massagem tailandesa cá. Nós temos sempre que nos adaptar também à pessoa que nós temos na nossa marquesa e a comunicação é extremamente importante entre o terapeuta e o paciente, de maneira que também não nos estejamos a magoar a pessoa e estamos no limite da dor de cada um, que é completamente diferente de pessoa para pessoa. Claro que sim, claro que sim. Muito bem, acho que estão as principais questões foram aqui esclarecidas. Não sei se me esqueci de perguntar alguma coisa, algum acrescento que queiras fazer. Eu penso que não, mas se alguém tiver alguma questão que nos queira colocar. Deixe depois também nos comentários, ou eu ou a Natália também iremos responder, na medida que nós saibamos também esclarecer essas dúvidas. Espero que esta informação tenha sido útil para si. Se por acaso tem medo de agulhas, é uma boa opção. Apesar que pode ser, como estávamos aqui a dizer, o ideal é ser mesmo usado em conjunto, não é? O mais inteligente é nós sempre ir buscarmos, numa situação em concreto, aquela técnica ou aquelas técnicas que vão potenciar, vão ajudar, vão fazer com que realmente a pessoa tenha resultados mais rápido. Então, esta é a mensagem que queria trazer hoje, juntamente aqui com a Natália. Espero que tenha sido útil. Se gostou, deixe o seu gosto, deixe o seu comentário. Se ainda não pertence à minha lista VIP, então faça favor de se inscrever na minha lista. Lá terá um contacto privilegiado comigo. Eu vou escrevendo e partilhando aqui os meus problemas também a nível da minha gestão de energia. E vemo-nos no próximo vídeo.